Gestão na CBN, com Adilis Maia. Olá, Adilis, bom dia. Bom dia, Cláudia, bom dia, ouvintes. Adilis, a gente sabe que é difícil para quem está com a empresa em crescimento. Sim. Sair do operacional, ou seja, naquele serviço que você sempre fez, você sabe fazer. Aliás, Sim. A empresa cresceu por conta disso também, né? Mas a pessoa já está incomodada. É o caso de um ouvinte que mandou aqui a história dele pra gente. Ele falou que ele é dono de um restaurante, que já tem um segundo restaurante, mas ele se vê sempre fazendo operacional o dia todo. E aí, chega no final do dia, ele percebe que ele não fez o que é a função dele. Ele está numa função errada dentro da empresa. Isso é comum. É muito comum, Cláudia. Toda empresa, toda pequena empresa, ela normalmente cresce porque o dono sabe fazer alguma coisa muito bem feita. E aí ele começa a fazer aquilo, ele começa a crescer, começa a dar certo, ele precisa contratar pessoas, ele começa a expandir. Porém, o que é o grande desafio realmente que é a questão dele? Qual é o momento da virada de chave? Isso. Onde eu tenho que deixar de ser operacional e passar a realmente fazer a gestão e ter um olhar estratégico. E aí existem alguns fatores dificultadores em relação a isso. Um deles é a contratação de mão de obra, né? Não é uma tarefa simples você treinar as pessoas, então isso demanda um investimento de tempo, um investimento financeiro, de muitas vezes remunerar a pessoa mesmo que ela não esteja totalmente preparada para a função. Existe também muitas vezes a dificuldade de que sempre o dono tem a percepção de que ninguém vai fazer tão bem feito quanto ele, porque de fato realmente ele tem uma expertise muito grande na execução das atividades. E o outro ponto desafiador é ter o recurso financeiro para fazer essa estruturação. Então, quando o empresário percebe que ele acertou na mão, que ele encontrou um filão de mercado onde realmente ele tem oportunidade, tem que ter um tempo de investimento financeiro em pessoas que possam dar esse suporte para que ele realmente fique na gestão e na parte estratégica. Porque alguém para operacionalizar, por mais que existam dificuldades, é possível encontrar. Porém, toda vez que o dono de negócio não estiver fazendo a parte estratégica do negócio, não vai ter ninguém realizando. Porque não é um cargo contratável nesse tamanho normalmente de empresa, de organização. Então, é muito importante entender que cada situação que ele estiver operacionalizando, ele está deixando dinheiro na mesa. O que é deixar dinheiro na mesa? É deixar de ter um olhar para o negócio de melhoria de processo, de estratégia de negócio, da gestão do comercial, de treinar a equipe, de fazer uma melhor gestão financeira, melhor gestão de pessoas. Então, existem outras atribuições que são inerentes ao papel do dono, que ainda vão ter algumas dessas atividades que ao longo da família vai ter que deixar para outras pessoas também, né? Então, ele é um caminho de crescimento, ele é um caminho onde amplia os horizontes, mas ao mesmo tempo tem que aprender a delegar e capacitar. Agora, o que acontece com muita frequência? Vai treinar alguém, em vez de você passar a orientação, mostrar como é que faz, depois pedir para a pessoa fazer a execução e você ficar como supervisor e depois somente gestor, a tendência é o dono do negócio vai fazendo, a pessoa vai observando, quem está observando não aprendeu direito, não assimilou a informação, quando ele tem que executar ele comete erros. Aí quando ele comete erros e sem supervisão, aí o dono fala, volta tudo de novo para trás, fala não deu certo, não tem ninguém que consiga fazer, e daí ele volta para o operacional. Então realmente é um momento da tomada de consciência que precisa ter essa virada. E, eventualmente, precisa também de uma orientação profissional, seja uma consultoria, uma assessoria, para que ele possa ter a orientação certa do que delegar. Porque não é só sair delegando. Existem atividades que, de fato, precisam ser executadas pelo dono, porque a gente tem aquela história que o olho do dono que engorda o boi. Mas não quer dizer que ele tem que tratar o boi. Ele tem que estar olhando para aquilo, né? Ele tem que estar com esse olhar de cuidado. Né? E isso é um desafio para muitas empresas. Para muitas empresas, Cláudia. Isso acaba, dependendo do jeito como o proprietário gere isso, ele pode impedir o crescimento dela. Totalmente, Cláudia. Se não houver um investimento em capacitação de pessoas, em novas contratações quando necessário no time certo, ele muitas vezes deixa de crescer exatamente por não ter pessoas para poder operacionalizar. É que às vezes tem uma impressão, vai ficar mais cara essa operação. Mas vai ficar, só que eu vou ter maior capacidade de atendimento. É essa conta que o empresário muitas vezes não faz. Eu vou conseguir ganhar mais, às vezes, para pagar essa pessoa. Exatamente. Fora o peso, né? Eu brinco assim, que do couro sai a correia. Quando você faz uma nova contratação, você naturalmente também consegue ter uma capacidade de atendimento maior.
ou uma capacidade de organização melhor para que as pessoas que trabalhem ali tenham um rendimento maior. Porque às vezes tem aquele conceito de todo mundo faz tudo. Isso é muito comum na empresa pequena. Só que conforme vai crescendo, precisa delimitar. Não no sentido de engessar que agora eu só faço isso e acabou. Não, mas que tenha que ter as pessoas responsáveis pelas cadeiras principais para que, de fato, a pessoa possa responder por ela e ter ainda o suporte necessário de outros profissionais quando necessário. É assim que se cresce. Se não tiver uma primeira aposta de investir em mais pessoas, você nunca vai sair daquela capacidade limitada ali de venda ou de atendimento ao cliente. Porque realmente não é uma situação fácil, né? Eu É uma acredito até aposta. que o nosso Tem ouvinte que ter uma segunda aposta. tem que ter, né? Apostar no crescimento. Se você não apostar, você não cresce. Você fica travado ali na quantidade de pessoas que você tem. Não vê o todo, né? E quando a gente vai para o papel estratégico, é tão interessante, porque a hora que o empresário entra nesse módulo, né, de visão mais estratégica, ele amplia horizontes que ele não está enxergando quando ele está operacionalizando. Ele não consegue visualizar as oportunidades. E não é uma questão de competência, é questão de foco, da onde ele está olhando. De tempo. De tempo, né? Então, se eu dedico o meu condição. tempo para fazer a operação, eu não tenho tempo para olhar se a minha compra está bem feita, se o meu estoque está bacana, se está tendo desperdício ou não, né? Que oportunidades de expansão do comercial que eu poderia estar fazendo que eventualmente não estou fazendo. No caso do restaurante lá, qual o nível de satisfação do cliente, se as mesas estão limpas, se a comida está bem feita. Ele não consegue nem ver os... Porque se ele estiver operacionalizando, ele não consegue dar esse suporte e aí pensar realmente em novas possibilidades. É a né? função errada mesmo, é o que ele diz. É, Tá na função errada dele. É que ele está muito limitada pela importância e relevância que ele tem dentro do negócio. Né? Então, a sugestão é, contrate, faça a aposta da contratação, cuide bem no perfil que você precisa, porque às vezes também contrata sem avaliar, contrata do dia para a noite, sem avaliar qual é o perfil que a pessoa tem que ter, e depois capacite. Né? Este realmente é o caminho aí para poder fazer o expansão e o crescimento do negócio. Muito obrigada, Dilis. Valeu, estamos à disposição. Sucesso a todos. Até a próxima.